Hola gente hermosa, bienvenidos a mi canal Conéctate. Bueno, como sabes me llamo Carla, doy clases de español online. Então, o alfabeto em português é masculino e em espanhol é feminino. Por isso que quando nos referimos às letras, usamos o artigo la A, la B, la C, la D, etc. Então, exatamente por isso, porque é feminino e o artigo lá corresponde ao artigo a em português, ok? Bom, eu vou falar algumas palavras, pronunciar algumas palavras para que vocês percebam a letra A dentro da palavra. Por exemplo, abanico, abanico, adelante, adelante, aguafiestas, aguafiestas. Então vocês podem perceber que a vogal, que a letra A, ela é aberta, né? Ela é mais aberta que em relação ao português, sobretudo quando vai diante da letra M e da letra N. Então vocês podem perceber adelante, né? Então isso para desfazer essa nasalização que acontece no português, ou para que ela não ocorra, a gente abre mais a boca, ok? La B, bueno, balón, balón, que significa que es lo mismo que pelota, ¿sí? Bacalao, bacalao, bienvenidos, bienvenidos al Conéctate. La C, la C ante las vocales A o U la pronunciamos com o sonido de la K. Então, exatamente isso, com o som da letra K, ante as vogais A, O e U. Cama, cama, cobarde, cobarde, cuenco, cuenco. E ante as vogais E e I, há uma certa peculiaridade na Espanha em relação à América Latina. Na Espanha seria cero, cero, científico, científico. E na América Latina seria cero, científico. Nos países, né, seria melhor assim dizer, nos países que pronunciam la D. La D la pronunciamos como em português, igualmente. Dedo, dedo. O que acontece aqui, diferente basicamente, é que no final da última sílaba, em português nós abrimos o O para U, né? Falar dedo. Mas em espanhol isso não vai acontecer. Vamos pronunciar exatamente como é. Com O, vamos pronunciá-la como O. Dedo. La E. La E é uma vocal cerrada, fechada. Em relação ao português, ora produzimos o som da vogal E fechado, ora aberto. Bom, vou colocar alguns exemplos para vocês. Eco. Eco es la repetición de un sonido que se produce cuando las ondas sonoras chocan contra un obstáculo. Empezar, empezar, enfadar, enfadar. ¿Qué más? Esclavo, esclavo, espantapájaro, espantapájaros en plural. A ver, espantapájaros es un muñeco con figura de hombre que se pone en los árboles, en los terrenos, para asustar a los pájaros. La F. El sonido de la F é exatamente como em português. Vou colocar exemplo para vocês. Falda, falda, prenda de vestir generalmente de mujer que cae desde la cintura hacia abajo. Fiable, fiable, que merece confianza. Febrero, febrero, segundo mes del año. Flequillo, flequillo, parte del pelo que cae sobre la frente. ¿Sí? Forofo o forofa es una persona que tiene mucha afición. Os pongo un ejemplo.
Los porojos no dejaron de animar a su equipo durante todo el partido. ¿Sí? La letra G. La G pronunciamos exatamente como em português quando vai seguido das vogais A, O e U. E também de consoantes. Por exemplo, gafas, gafas. Gobierno, gobierno. Guardaespaldas, guardaespaldas. Es la persona que se dedica a acompañar a otra para protegerla. Glotón, glotona. Te has puesto así de gordo porque eres un niño glotón. Comilón, dragón. Bom, e quando vai seguido de E e I? Das vogais E e I. Aí o som é um pouco diferente, né? Puxamos da garganta, um som que nós não emitimos seguido de E e I em português. Bom, vamos ver. Gente ficaria gente, gente. Gigante, gigante. La H. La letra H, H, em português, não representa nenhum som. Exatamente como em português também, não representa som algum. Então, alguns exemplos de palavras com la H. Hielo, hielo. Hembra, hembra. Hablar, hablar. Salvo palavras de origem estrangeira, algumas palavras que mantiveram as suas características no espanhol, como Hitler, Hitler, hamster, hamster. Então, o som que produzimos é o som semelhante ao do J, tá? Do G também. Agora, a letra I. La I ou la I latina, que pronunciamos exatamente como em português. Exemplos. Iglesia, iglesia. Invitación, invitación. Inteligente, inteligente. Injusto, injusto. Idioma, idioma. La J. La letra J pronunciamos como la G seguida de la E y de la I. A ver. Jamón, jamón. Jefe, jefe. Joroba. ¿Qué es joroba? Es un bulto que tienen ciertos animales. Ejemplo. El cabello tiene 2 jorobas. Jugo de naranja. Me gusta mucho. La K. O som da letra K é exatamente como em português. Karate, karate. Técnica de lucha sin arma que consiste en golpear al contrario, con los codos, con los pies, con el borde de las manos. Kilo, kilo. La letra L. A letra L o som é exatamente como em português, salvo quando termina a sílaba, que aí nós conseguimos diferenciar do U, tá? Vamos ver algumas palavrinhas. Labor, labor, que significa atividade ou trabalho. Leche, leche. Libro, libro. Agora algumas palavras que finalizam a sílaba com L. Por exemplo, qual, qual. Gel, gel. Brasil, Brasil. Espalda, espalda. M. A letra M pronunciamos exatamente como em português. Madre, madre. Media ou medio. Por exemplo, media naranja, media manzana. El alumno se puso a gritar en el medio del aula. Moraleja, moraleja, que es una enseñanza provechosa que se saca de la historia, de una historia. Por ejemplo, las fábulas terminan con una moraleja, ¿sí? Moral de historia. La N.
La N la pronunciamos como en portugués, así como la M y muchas otras. Por ejemplo, no hay nadie en casa. Nadie, ninguém. Niño, niña. Nuevo, nuevo. La ñ é uma letra típica do alfabeto espanhol, tá? Que consta da letra N com um tiozinho em cima. E esse tiozinho chamamos de virgulinha. Bom, Espanha, espanhol. Então, no nome, né, do próprio país e do idioma, existe essa letra, a letra N. La O. La O é fechada em relação ao português, que ora pronunciamos o O aberto, ora o O fechado, como por exemplo, porco, porcos. Então há uma diferença, né, quando em determinadas palavras, quando está no singular ou no plural, ok? Então o O em espanhol é cerrado. Vamos ver algumas palavrinhas. Ojo, ojo, oír, sinônimo de escuchar, escuchar. Olla, olla, que é um recipiente redondo de barro ou de metal com uma ou duas asas com tapa que sirve para cocinar. La P. La P pronunciamos como em português também. Exemplos. Paraguas, paraguas, que sirve para protegerse de la lluvia. Puerta, puerta. Perro, perro. La Q, que é a letra Q em português. E ela sempre vai seguido de U, E ou U, I. Como, por exemplo, quiero, quiero. Quizás, quizás. Queso, queso. La R, como vocês puderam perceber, eu pronunciei a letra R utilizando a língua, vibrando a língua, e assim vamos pronunciá-la. Então, às vezes o R ele vai ser mais forte e às vezes ele vai ser mais fraco, mais suave. Quando ele vai ser mais forte? Obviamente, quando tiverem dois R's, né? O dígrafo doble R ou R doble, ok? Assim se chama. E quando tiver um R só, ele vai ser mais suave. Porém, quando tiver somente um R e começar palavras, ele vai ser bem forte. Ou quando ele estiver dentro de uma palavra e for antecedido por uma consoante, como N, L. Vamos ver alguns exemplos. Quando ele for suave, arena, arena. Quando ele for forte, quando começar a palavra, rabioso, rabioso, que significa colérico, furioso. E quando ele tiver dois R's, desarrollo, desarrollo. Quando ele for antecedido por uma consoante, sonreír, sonreír. Então, vocês observaram que quando ele tiver dois R's, quando ele começar a palavra, ou quando ele for antecedido por uma consoante, ele é mais forte. E quando ele estiver dentro de uma palavra e tiver somente um R, como na palavra arena, ele vai ser mais sutil, menos vibrante, ok? La S, sábelo todo, sábelo todo. Persona que presume de sábia sin serlo. Então, com a definição da palavra sábelo todo, utilizamos vários S's. Então, a pronúncia é exatamente como em português. Bom, quando na palavra existe um S intervocálico, ou seja, onde o S ele tem duas vogais, tá? Ele está no meio de duas vogais, o som que produzimos é o som do S, já que em espanhol não existe o som do nosso Z. Por exemplo, na palavra casa, em português, vamos falar casa, casa. La T, taladro, taladro.
tomate, tomate, tienda, tienda, tia, tio. Então, o T, a letra T, pronunciamos como em português. Mas eu quero deixar bem claro aqui que o T, quando vai seguido de I, não podemos chiar, ok? Como tia, tio, tienda. Os pongo un ejemplo en la frase. La tarta está para chuparse los dedos. O que significa? Significa que essa torta está muito saborosa, apetitosa, sim? La U, uva, uva, ubicar, ubicar, situar o instalar en determinado espacio o lugar. La V, la V. O som da letra V é semelhante ao da letra B, de bola, de balão. Então, exemplos. Ventana, ventana. Vacuna, vacuna. La X, la X. A letra X em espanhol vai ter um som de KS quando o X estiver dentro da palavra, como por exemplo, experto, experto, hexágono, hexágono. Som de S quando começa a palavra, por exemplo, xenófilo, xenófilo. A letra W em espanhol recebe alguns nomes, a saber, W, 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 W. Mas a RAE, Real Academia Espanhola, recomenda o nome W. La W também tem o som da letra U. Em palavras de origem inglesa que conservam essa letra, como por exemplo, Newton, Newton. E em palavras que formam ditongo com a vogal seguinte, a pronúncia vai ser de um GU, como por exemplo, waterpolo, waterpolo. La W, ela vai representar o som da letra B quando em determinadas palavras de origem visigodo ou alemã, tá? Como por exemplo, bamba, wagneriano. La Y ou J. J é o nome mais recente dado a essa letra pela RAI a partir de 2010. Bom, ayer, 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 ayer. Então, como vocês podem ter notado, a pronúncia da letra Y varia um pouco, mas varia de acordo com o país, de acordo com algumas regiões. Eu uso com o som de I normalmente. Ayer, ayer. Mas você pode perceber que eu falei ayer, ayer. Então, um sonzinho de DJ, que também é comum ouvir. E para finalizar, a letra Z. Bom, a letra Z em espanhol, ela não tem o som do nosso Z. E o som que vai ser representado é o som de um S. Mas o som que é dito na Espanha, ele diferencia o quê? Ele diferencia o S do Z. Porque o Z vai seguido de A, O, U, salvo algumas palavrinhas, assim como o nome da própria letra, que vai seguido de E, tá? Então, em espanhol, a letra Z vai seguida de A, O, U. E a letra C vai seguida de E e I com som de S. E na Espanha, é falado com esse sonzinho. Saguán, saguán. Zorro, zorro, cazar, cazar. Então, para você ver que diferencia do som do S. Então, para distinguir entre um e outro, na Espanha se fala com esse sonzinho empurrando o ar. Na Espanha, o som
exatamente assim, como se estivesse expulsando o ar entre os dentes, tá? Gente, sobre os dígrafos CH e WL, nós vamos ver num vídeo separado, já que eles não fazem parte mais do alfabeto, e para esse vídeo não ficar mais longo do que ele já está, vou fazer separadinho, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado, e eu peço para que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, acione a campanita para receber notificações e beijos!